Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem uma palavra aqui hoje para compartilhar que tem a ver com os nossos estudos que estamos tendo nos nossos grupos de mentoria. É isso mesmo, se você não faz parte de um dos nossos grupos de mentoria, seja no WhatsApp ou no Telegram, você vai entrar no meu Instagram e lá tem um link de acesso para você participar dos nossos grupos. Todos os dias, de segunda a sábado, eu mando um estudo por áudio, né, do livro que nós estamos estudando. E esse mês nós estamos estudando o meu segundo livro, Eu Decido Ser Feliz, Vivendo a Minha Melhor Versão. E tem sido assim surpreendente o que Deus tem feito com essas mulheres que estão participando e tem sido transformador, um tempo de cura, um tempo de ampliar a visão, de ver o destino, de ir para frente. E aí, uma demanda que chega muito para mim, que as pessoas dizem assim: olha, eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida. Nossa, eu estudei minha vida toda, eu me preparei, mas parece que nada acontece, parece que eu fico, presa, eu não consigo romper, eu não consigo, dar voz àquilo que Deus tem para mim. Parece que tem algo que me prende. Se talvez isso já aconteceu com você, nós vamos meditar aqui e vamos conversar a respeito de soluções acerca dessa situação. E quando eu penso de propósito, destino, vida emaranhada, problemas de relacionamento, relacionamento abusivo, eu sempre lembro de Jacó. Jacó foi um homem que recebeu de Deus ainda no ventre da mãe dele uma promessa de Deus maravilhosa, de que realmente ele teria autoridade, que ele teria um destino que tinha a ver com liderança, com autoridade. E Deus compartilha isso no coração da sua mãe. E a mãe dele, né, por se sentir aflita e angustiada para que as promessas se concluam, acaba, né, discipulando o seu filho de uma maneira contrária àquilo que o ciclo demandava naquele momento. Porque cada ciclo nas nossas vidas, ele vai demandar um comportamento nosso. Não adianta a gente querer viver no inverno e usar roupa de verão. Não adianta a gente estar no verão e usar roupa de inverno. Então, para cada ciclo, para cada estação das nossas vidas, nós vamos ter que ter o quê? Um novo comportamento, um comportamento, né, que condiz com aquela temporada nas nossas vidas. Então, cada ciclo tem os seus portais de acesso, tem as suas pessoas chaves, tem a forma certa de se conduzir. E mais importante do que se preparar para chegar no lugar onde nós precisamos chegar, nós precisamos entender a maneira como se prepara as coisas, né? Jacó, ele acabou, junto com a mãe, preparando uma cena para que ele pudesse ter aquilo que ele gostaria, que era realmente a mãe dele, né? E ele também, que era a primogenitura, o direito de ser primogênito, né? Porque a primogenitura garantia ao filho alguns direitos especiais, mas eu não quero me ater nisso não, quero falar sobre a questão de como Jacó via o destino dele, como que ele viveu os processos dele. E a gente vê que, assim, ele passou por algumas quedas antes, né, de ficar notório que ele estava no caminho errado. Primeira queda dele, né, nesse processo aí do destino, o discipulado. Gente, o discipulado, ele é muito importante para as nossas vidas quando nós vamos falar de destino. Não tem jeito de falar de destino sem falar de discipulado. Se você quer chegar a algum lugar, você precisa ser mentoreado, você precisa ser discipulado. E não existe esse negócio de discipulado no YouTube, gente. Não existe discipulado no Instagram. Aqui o Instagram e o YouTube, eles servem como algo que vai reforçar aquilo que você já está recebendo, mas aquilo que a gente libera aqui, né, que várias pessoas trazem, não é no sentido de discipular, mas é no sentido de reforçar, de gerar mais entendimento. Discipulado, ele é gerado vida na vida, é relacionamento. Então, assim,
naquele momento em que ele decide acatar a posição da mãe e fazer aquilo que a mãe dele queria que ele fizesse, que era enganar o pai para receber a bênção antes do irmão, para forçar as promessas de Deus se cumprir na vida dele, quando ele se permite dar ouvidos para aquela informação e executar aquela informação fora do seu tempo, fora do propósito, avessa totalmente ao ciclo que ele estava vivendo. Esaú estava vivendo um tempo de liberação. Jacó estava vivendo um tempo de quê? De esperar. Um tempo de retração. Não era para avançar, era para aguardar, era para esperar. Então, quando a gente não consegue compreender isso através de um discipulado saudável, a nossa tendência é trocar os pés pelas mãos. Então, isso que aconteceu com Jacó. Ele acabou trocando os pés pelas mãos porque ele foi mal orientado, ele foi mal discipulado. Então, eu quero te perguntar a primeira coisa: quem são os seus discipuladores? Quem discipula o seu coração? A quem você empresta os seus ouvidos? A quem você se sujeita? Você come na mesa de quem? Olha, isso é tão importante quanto a promessa de Deus, é tão importante como quem discipula, porque um está vinculado ao outro. Então, a primeira queda foi o discipulado. Nós precisamos sermos discipulados. Se você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa se permitir ser discipulado. Mas não é por qualquer pessoa, é pela pessoa que vai ter o quê? Vai ter o poder de te destravar, que vai ter o poder de abrir o caminho. Sabe? Então, assim, nós precisamos entender que as pessoas que estão indo para o mesmo lugar, elas acabam se encontrando. Então, assim, não adianta, se você quer ir para o norte, não adianta você encontrar com uma pessoa que está indo para o sul. Porque senão ela vai, entendeu? Ela vai te fazer ir para o caminho avesso ao que Deus tem para você. Contrário. Segunda queda de Jacó. Ele perseguiu a identidade do outro. Gente, meu Deus. É tão trágico quanto ter um discipulado errado é o quê? É perseguir a identidade do outro. Jacó, ele não queria ser Jacó, ele queria ser Esaú. Ele não queria aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele queria o que Deus estava fazendo na vida do outro. E isso acontece principalmente aqui nesse ambiente de rede social. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos tentando viver o nosso caminho, mas ao invés de olharmos para frente, nós estamos olhando no retrovisor aquilo que Deus está fazendo com o outro. Ou seja, a gente quer andar para frente, mas olhando para trás, olhando para o lado, olhando. Não! Você tem que viver aquilo que Deus tem para você. Jacó só seria abençoado na identidade dele, ele não ia conseguir ser abençoado na identidade de Esaú. Tanto é que na identidade de Esaú ele só foi até certo ponto, ele foi no limite. Mas quando ele volta para a identidade dele, aí ele é abençoado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Terceira coisa, ele fechou a porta da aliança. Quando ele trouxe um engano ali, que a Bíblia fala lá em Gênesis 32, né? Eu nem falei onde que a gente está lendo. A gente está lendo Gênesis 32. Na hora que ele toca na coxa do pai dele, que é aquilo que o pai dele tinha falado com Esaú para fazer, e ele fingindo que era Esaú, ele toca na coxa do pai dele para poder reproduzir o engano, para poder mentir, ele está fechando a porta da aliança. Né? Ele maculou aquela aliança. A aliança se transformou num lugar de engano e não num lugar de destino. Quantas vezes nas nossas vidas nós não sabemos, né, nos comportar nas alianças que Deus coloca nas nossas vidas e nós transformamos aquela aliança em um lugar de quê? Em um lugar de desonra, em um lugar de engano. Então, as pessoas que carregam o engano com elas, o engano do discipulado, elas têm a tendência de transformar o lugar da aliança no lugar do engano. Então, tem gente que fala assim, eu não quero fulano, eu não quero Beltrano. E aquele Beltrano, aquele ciclano, talvez é uma porta de Deus na sua vida, talvez é uma chave de Deus na sua vida que você está transformando num lugar de engano. Por quê? Porque está escutando as pessoas erradas, está escutando o discipulado errado. Jacó escuta
escuta a Rebeca no discipulado errado, e aí ele vai, transforma o lugar que é para ser o lugar da aliança, onde que ele seria transicionado futuramente num lugar de engano. Então, assim, isso, gente, é perigosíssimo e nós precisamos vigiar quanto a essa situação. Então, 3 quedas de Jacó. Primeiro, discipulado errado. Segundo, perseguir a identidade do outro. Terceiro, fechou o lugar da aliança. Transformou o lugar da aliança em um lugar de engano. Então, aí ele vai, sai da casa do pai dele, debaixo da bênção de Esaú, na identidade de Esaú, vai para a casa de Labão e começa o tempo de tratamento. Porque os enganos que Jacó reproduziu na convivência com os pais, ele acabou sendo o quê? Processado nesses enganos para ele ser transformado. E aí, Jacó, na identidade de Esaú, só vai até certo ponto. Para ele ultrapassar aquela fase ali, ele precisava voltar para a identidade dele. E para ele voltar para a identidade dele, ele teve que fazer um caminho de volta até a sua casa. E aí, ele junta suas mulheres, suas coisas, e o que ele faz, gente? Isso é nesse lugar da história que eu quero te convidar para você refletir comigo. Olha, primeira coisa que ele faz na volta para casa, ele reposiciona o seu irmão no sistema novamente. Quando Jacó saiu da casa do seu pai, ele saiu na identidade de Esaú. Então ele excluiu o irmão dele no sistema, excluiu o irmão como primogênito. E como que eu sei que ele reposicionou o irmão dele? Então, gente, quando Jacó ele libera aquela proporção de ofertas para o irmão, ele não estava tentando comprar o perdão do irmão, ele estava tentando reposicionar. Lembra que Esaú era o primogênito? Então o primogênito ele tinha uma parte maior na herança, não é isso? Então, quando Jacó faz essa devolução, essa restituição para o irmão, que eu não sei se é uma restituição no mesmo nível, mas eu acredito que aquela quantidade extravagante de ofertas era isso mesmo, eu estou te reposicionando no seu lugar. Porque, gente, nós só vamos conseguir chegar no nosso lugar se a gente reposicionar o outro no lugar dele. Ninguém chega no seu lugar tirando os outros do lugar. Nós só vamos conseguir que o fluxo da vida flua livremente para nós se nós reposicionarmos as pessoas no nosso sistema no lugar delas. Então talvez você chegou aqui na sua história e você chegou sem discipulado, sem orientação e deixando um monte de gente para trás. Deixando um monte de situação desconfigurada para trás. E agora você está entendendo que para a promessa de Deus cumprir na sua vida, você precisa dar lugar para as pessoas que estão fora do lugar, né? Primeira coisa que ele fez, deu lugar para quem estava fora do lugar no sistema, que no caso era Esaú. Depois, que ele fez? Vamos lá. A segunda coisa, na hora que ele libera as ofertas, ele se encontra com o anjo se encontra com ele. E essa é a parte mais maravilhosa da questão, assim, olha. Que aí há uma luta de Jacó com o anjo a noite toda. Quando o dia tá amanhecendo, o anjo tá quase partindo e o anjo falou assim, eu vou embora. E Jacó, não, você tem que me abençoar. E o anjo pergunta para ele assim, qual que é o seu nome? Gente, será que o anjo não sabia o nome de Jacó? É claro que sabia. Só que Jacó saiu da casa dos seus pais na identidade de Esaú e ele não poderia receber a bênção que ele queria nessa identidade. Por isso que o anjo pergunta o nome dele. Você vai querer receber sua bênção na identidade do seu irmão ou na sua própria identidade? Aí Jacó fala assim, meu nome é Jacó. Ou seja, na hora que Jacó abre mão da identidade do irmão e decide viver na sua identidade, é que a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Porque aí o anjo fala assim com ele assim, agora você não vai ser mais Jacó, agora você é Israel de Deus. Ou seja, agora a promessa está pronta para se cumprir na sua vida. Mas antes tem uma coisinha importante. Antes do anjo falar isso com Jacó, o que o anjo faz? O anjo toca na coxa de Jacó, no lugar do engano. Tem alguma semelhança essa coxa de Jacó com a coxa do pai dele, que ele enganou o pai falando que era Esaú? Claro que sim. Jacó maculou o lugar da aliança. Quando tocou na coxa do pai, ele transformou aquela aliança num lugar de engano. Então, Jacó precisou ser tocado no lugar de engano, no lugar que ele reproduziu o engano,
para que ele pudesse ser liberado na promessa dele. Então, se você deseja que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, você precisa permitir que Deus toque no lugar de engano. Quais são os seus lugares de engano que Deus quer tocar nesses dias? Quais são os lugares intocáveis que talvez você nem tenha consciência, mas que estão te atrapalhando e você precisa refazer processos para que você tenha consciência dos lugares que Deus tem para tocar na sua vida. Então, Jacó foi tocado no lugar de engano. O mesmo lugar que ele enganou seu pai foi o lugar que o anjo tocou para liberar a promessa na vida dele, para liberar a palavra na vida dele. E é nesse lugar de engano que Deus vai tocar. Se você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, você vai ter que se sujeitar a processos. Jacó, ele achou que saindo da casa do pai dele com a bênção, estaria tudo certo, mas não estava. Chegou na casa de Labão, foi tratado, sabe, foi enganado, né, aos processos de Deus. O salário dele mudou várias vezes. Aí depois ele teve que desfazer de uma parte da herança dele para ofertar na vida do irmão, reposicionar o irmão, lutar com o anjo, ser tocado no lugar do engano, confessar que ele era Jacó, assumir a sua própria identidade. Tá vendo? Que para nossa promessa se cumprir, nós precisamos passar os processos, as transições, aceitar a nossa identidade. Jacó, você não é Esaú, você é Jacó. E você precisa confessar isso. Primeira coisa, Jacó, você tem que reposicionar seu irmão no lugar dele, porque você está com a bênção do seu irmão ainda. Descobre a sua cabeça desse lugar. Terceiro, agora que você confessou quem você é, que eu toquei no lugar do seu engano, no lugar onde que você fez doer a aliança, você se sujeitou a ser tocado, agora as promessas se cumprem na sua vida. Então fica aqui, né, como conclusão dessa reflexão, quem você excluiu do seu sistema? Quem são os seus Esaús excluídos do seu sistema que você precisa reposicionar para que a sua vida também possa ser reposicionada? Porque se quem está atrás de você está mal posicionado, você não vai conseguir se posicionar frente à vida. Quem são os seus discipuladores, as Rebecas que estão aí no seu ouvido? Dá a voz para lugar, pessoas que têm a ver com a sua aliança, com o seu propósito, né? E a questão, né? Talvez você esteja maculando alianças. Então, devolva as pessoas para esses lugares de aliança na sua vida. As promessas de Deus nas nossas vidas, elas têm um lugar de partida, elas têm um portal, elas têm um lugar onde começar. No caso de Jacó, a promessa dele começava com o pai dele, mas dentro de um lugar da verdade. Sabe? No lugar, por exemplo, de Eliseu, a promessa de Deus tinha o ponto de partida através de Elias. No caso da sunamita, aquele filho que nasceu do ventre dela, teve como ponto de partida a vida de Eliseu. A honra a esse profeta fez com que ela fosse posicionada para gerar. Então, tudo que nós vamos gerar na vida, tudo que vai trazer a luz na nossa vida, tem um ponto de partida e tem a ver com alguém. Ninguém cumpre promessa de Deus isolado, igual eremita, sozinho na solidão. Nós precisamos de pessoas e tem pessoas que são chaves na sua vida. E essa reflexão é para te ajudar a pensar sobre essas pessoas chaves, sobre os lugares que Deus vai começar propósitos. Como no caso de Jacó, não tinha mais o pai para o reposicionar, foi um anjo, foi o próprio Deus que fez, mas fez com muita dor. Então vão surgir anjos de Deus na nossa vida que vão cumprir esse papel do start. Quem são as pessoas que vão dar start para as promessas de Deus na sua vida? Quem são os discipuladores que você precisa escutar? E quem são as vozes estranhas que você tem que, dar linha? Quais são os portais de aliança para a sua vida? E outra coisa, não persiga a identidade de ninguém. Viva na sua verdade, viva na sua identidade. Não existe ninguém igual a ninguém. E aquilo que Deus colocou para você, vai ser você quem vai fazer. Não existe quem vai fazer como você faz. Então, para de querer olhar para o propósito, viver o propósito, olhando o retrovisor, olhando o lado, olhando o outro, olhando para quem está atrás de você. Para de se comparar. O que Deus tem para você é para você. Bora cumprir os propósitos de Deus? Eu espero que essa reflexão tenha te abençoado muito. Um beijo e viva na sua identidade. Você tem um lugar no mundo, você tem um lugar nessa terra que é só seu.